Oi, tudo bem com você? Vamos ver mais um vídeo aqui do nosso curso de tarô. Hoje vamos ver um vídeo em específico que eu vou falar sobre a questão de como que o tarô pode se influenciar assim, nosso comportamento, nossa vida, e se é indicado, né, às vezes para a gente jogar tarô, assim, dependendo, assim, como que a gente experimenta, como que a gente vivencia ele, sim. Se você não está inscrito, se inscreve, por favor, deixe seu like, deixe seu comentário, assim vai estar me ajudando muito. Para vocês que estão me seguindo, já comentem, sim, se vocês se identificam com as situações que eu estou falando aqui, se vocês têm alguma dúvida em relação aos vídeos, sim, em relação ao material que estou passando. E bom, vamos lá falar desse assunto aqui. Então, o tarô causa ansiedade, gente, e tem muita gente que, né, me fala isso, e realmente, gente, o tarô causa ansiedade. Por quê? Porque você está lidando com a previsão do futuro. Você está prevendo o futuro. E o que a ansiedade é? A ansiedade é a preocupação justamente com coisas que ainda não aconteceram. Então, se você é uma pessoa ansiosa, você vai realmente intensificar um pouco essa ansiedade, talvez com o tarô. Ou talvez te deixa ansioso, mas você considera que te ajuda. Isso também acontece. Porque tem gente que prefere, sim, se estar preparado para situações. E também, gente, o tarô é algo que você não vai dominar nunca. Porque eu sempre falo o seguinte, que as pessoas, né, os clientes falam para mim, mas dá para saber isso, dá para saber aquilo. Gente, dá para saber tudo. O problema é que a gente humano tem limitação, porque se eu conseguisse saber absolutamente tudo, sim, eu não seria humana, eu seria Deus. E eu não sou Deus. Então eu não tenho esse poder, sim. Eu tenho uma limitação, até porque a gente como humano, a gente tem uma missão aqui nesse mundo, sim, uma missão espiritual. E a gente não tem como saber absolutamente tudo que vai acontecer com a gente, até porque a gente precisa aprender dos nossos erros. Então, às vezes, o próprio tarô não vai te falar as coisas, sim, porque não é para você ter esse conhecimento no momento. Você precisa mudar, você precisa passar por um processo, sim, pessoal para se transformar. E a partir disso, você, com a sua própria experiência de vida, sim, você vai saber das coisas. Então, não coloca o tarô sempre em primeiro lugar, sim. O tarô é só uma ferramenta, é um conselheiro, eu falo. Como se você fosse com alguém que você acredita que pode ser um mestre, que pode ter mais experiência, que pode, sim, ter uma pessoa que pode ser uma pessoa muito espiritual, e você vai lá e pede um conselho. Mas você tem direito de seguir esse conselho ou não, sim. E você faz isso com o tarô também. Você pode, sim, considerar o tarô, mas você pode deixar ali como uma opção, sim, a ser avaliada, como, bom, mais uma informação dessa situação aqui. E não colocar o tarô como principal referência na sua vida. Porque se você fizer isso, pode sim causar realmente um desgaste, assim, emocional, porque você fica justamente muito focado, sim, em prever coisas. E você tem que viver, você tem que deixar a vida fluir, sim. Você tem que deixar as coisas acontecerem também, sim. Porque é assim que a gente funciona, essa é a nossa natureza. Mas o tarô, claro, consegue fazer a gente ter uma comunicação espiritual para a gente se desenvolver melhor, sim, para a gente evoluir e de tudo que a gente vivenciar, a gente ter um resultado mais satisfatório, vamos dizer assim, para o que a gente veio para esse mundo, sim. E conseguir, sim, ao longo da nossa vida, ter ensinamentos, sim, conseguir aprender mais coisas e passar pelas experiências de um jeito que a gente consiga tirar algum ensinamento de tudo que a gente vive, sim. É meio que isso, meio que uma ferramenta para ajudar desenvolver nossa capacidade humana, assim, espiritual, ok? Eu aconselho vocês usarem o tarô como se fosse mais um entretenimento, sim? Entretenimento entre aspas, sim, porque realmente
O tarô, ele tem um poder, sim, muito, muito profundo. Mas só para vocês não criarem muita expectativa e também para não se decepcionarem, sim, com, com, com coisas que talvez nem aconteceram, talvez você nem tenha como controlar aquilo. E isso é bem importante, gente. A falta de controle que você tem do curso das coisas. Você não consegue controlar as coisas. Então, às vezes, você ter conhecimento de algo não te ajuda muito em nada, porque você não teria como interferir, sim. Porque só Deus que consegue fazer isso. Então, você tem que entender sua limitação e, a partir dessa limitação, trabalhar seu emocional, porque senão, realmente, o tarot pode, sim, afetar sua qualidade de vida. Você pode acabar se sentindo muito influenciado, sim, pelo tarô e acabar não conseguindo simplesmente viver a realidade, sim? Então, aconselho vocês a abordarem o tarô desse jeito, como uma simples ferramenta que vocês podem optar por utilizar ou não, sim? E vocês podem ela considerar importante em algum momento ou não, mas não colocar toda a esperança, assim, no jogo. Até porque aqui é outra questão. A gente erra, sim. Mesmo a gente que é muito experiente, sim, que a gente joga há 20 anos, 60 anos, o que for, a gente pode errar, sim. Porque a gente não tem conhecimento da nossa própria vida, é impossível, né? Porque senão não faria nem sentido eu estar vivo se eu já tivesse conhecimento de tudo que eu vou passar, sim. E muito menos a vida das outras pessoas. Muito menos ainda. Eu não tenho conhecimento absoluto, certeza absoluta do contexto onde a outra pessoa, meu cliente, está. Sim, só ele, ela, que sabe exatamente o que está passando. Então não tenho como eu, sim, dar aquela certeza absoluta o tempo todo. Tem vezes que a gente pode até arriscar, assim, falar, eu tenho, sim, né, um jogo aqui muito claro, sim, que eu poderia te dar realmente uma grande inclinação por essa situação, mas não é algo que a gente tenha poder realmente de fazer, sim. E os outros, né, as outras pessoas, elas têm o direito também de elas rejeitarem, sim, o que a gente transmite. Pode ser que elas não acreditem, sim, na nossa interpretação. Então, tudo isso, sim, é importante vocês considerarem, tá bom? Para vocês jogarem e também para isso não influenciar vocês de forma negativa, criar muita ansiedade, assim, vocês perderem o controle, assim, do seu emocional. Bom, eu espero que vocês tenham gostado, sim, desse vídeo. Deixo vocês por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço!